Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso poder estar aqui falando com vocês. E eu quero começar dizendo que estamos com muita saudade de vocês, tá certo? Muita saudade mesmo. Então, sejam bem-vindos a esse conteúdo online. E eu quero hoje compartilhar com você, na verdade, dar continuidade a nossa série sobre formação de valores. E hoje nós estaremos aqui na página 103 falando sobre ética. O assunto de hoje é ética, página 103. Mas antes disso, eu quero pedir algo para vocês. Por favor, revisem esse conteúdo, vão lá na página 103, dão uma estudada, dão uma revisada. E só depois disso é que vocês voltam, né? E assistam esse conteúdo aqui, tá certo? Posso contar com vocês? Então, a primeira coisa é vocês revisarem o conteúdo no livro e depois vocês vêm aqui assistir esse conteúdo online. Então, vamos lá? Estão preparados? Eu quero começar fazendo uma revisão da aula anterior. Vamos fazer aqui uma breve revisão. Nós falamos sobre formação de valores, falamos também que o aprendizado de valores ele é super importante para a nossa vida, conhecemos os nossos valores e falamos sobre os valores na vida profissional. O quanto é importante, gente, a formação de valores na nossa vida. Não sei se vocês lembram, mas vou aqui lembrar vocês, é que falamos que valores ele é um conjunto de atitude. Quando nós falamos de valores, estamos falando sobre uma série de atitudes, uma série de princípios que cada ser humano tem. E que esses valores, eles são adquiridos. Nós não nascemos com esses valores. Na verdade, eles são adquiridos ao longo da nossa vida, ok? E que cada um possui o seu conjunto de valores. E que, para mim, talvez é importante, pode ser que para outra pessoa não seja importante. Então, também falamos que é importante cada um respeitar o valor um do outro, tá certo? E hoje, no conteúdo online de hoje, certo? Vamos falar sobre ética e moral. O que é ética, gente? Aí eu começo fazendo uma pergunta para você. Olha só, você já foi colocado numa situação em que a sua ética foi testada? Como você agiu? Você fez o que achou mais correto ou você foi influenciado? Então, são três perguntas, na verdade, que eu quero começar a mexer com você, com a sua cabecinha aí, sobre esse assunto. Você já passou por alguma situação em que a sua ética foi testada? Como assim, professor? Vamos lá. De repente você preza muito pela honestidade. Vamos lá. Você preza muito pela honestidade. A honestidade é algo que faz parte da ética. É um dos valores da ética, do conjunto da ética. Vamos lá, a honestidade. Aí, de repente, você se viu numa situação onde alguém fez uma pergunta para você, qualquer pergunta envolvendo alguém da sua família, alguém querendo saber algo da sua família, e nesse momento, a verdade deveria ser dita, porém, para você proteger aquela outra pessoa, você criou uma mentirinha ali para dar uma camuflada, para não gerar nenhum desconforto. E aí, você fez isso ou você se manteve na sua postura ética, manteve a honestidade, a verdade, e você se pronunciou diante daquela situação conforme os seus princípios morais? Como é que foi? Certo, gente? Quando a gente fala sobre ética, por que eu estou fazendo essa pergunta? É porque no dia a dia nosso, todos nós somos testados dentro desses valores éticos. Todos nós.
dentro dos nossos princípios, dentro do que nós acreditamos que é correto, do que é errado, nós somos testados. E aí, como é que nós agimos? Ou será que nós somos influenciados por um grupo? Aí eu lembro aqui rapidamente tem um quadro no Fantástico que está passando, muito interessante, eu acho que você está acompanhando, de várias crianças que são colocadas numa sala e ali alguns são atores e outros são convidados mesmo. E ali existe uma prova que eles estão fazendo ali e alguns atores tentam induzir os outros a colarem. Eu acho interessante nesse quadro que algumas crianças ali, adolescentes, eles se mantêm firmes diante da sua ética de que não é correto colar, certo? E eu acho que esse exemplo é um exemplo muito, muito legal para a gente sobre esse assunto aí, sobre a questão da ética, tá certo? Vamos lá, pessoal. Olha só aqui no slide. Qual a diferença entre ética e moral? A moral baseia-se em regras que fornecem uma certa previsão sobre os atos humanos, ok? Tais regras devem ser assumidas pelo homem. Então, a moral, porque há uma diferença, gente, entre moral e ética, mas a moral, ela baseia-se em regras. E essas regras, elas regulamentam os atos do ser humano. Tais regras elas devem ser assumidas pelo homem como garantia do seu bem viver. As leis, a legislação, por exemplo. A legislação hoje, civil, o Código Penal hoje, ele regulamenta o bem-estar do ser humano. O Código Civil, ele regulamenta o bem-estar do ser humano. Então, a moral, ela está ligada totalmente com essas regras aí. Que essas regras, elas regulamentam o bem-estar. Se não existisse, melhor falando, a moral, se não existisse as leis, como é que seria o nosso viver hoje, gente? Seria um viver desordenado, né? Por exemplo, um semáforo. Um semáforo que está ali, o sinal vermelho, ele está ali para dizer que não é para passar, proibida a passagem. Isso é a moral. Então, quando eu quebro a moral e ultrapasso o sinal vermelho, eu estou infringindo uma lei. Estou quebrando uma lei, quebrando a moral. Então, para ficar bem claro na nossa mente, a moral é um conjunto de regras. Tá? E ela garante uma identidade entre pessoas que podem até não se conhecer, mas elas utilizam uma mesma referência de moral entre elas. Ficou claro para vocês sobre a moral? Conjunto de regras que regulamentam a vida social, tá ok? Tá claro? Agora vamos falar sobre ética. O que é a ética? Um pouco diferente sobre a moral. A ética, ela é um estudo amplo do que é bom e do que é mal. O seu objetivo é buscar justificativas para o cumprimento das regras propostas pela moral. Ela está ligada, mas olha só, mas ela busca justificativas. É diferente da moral, porque a moral, ela trabalha com regras, mas a ética, ela vem fazer uma reflexão sobre os atos humanos e os elementos que sustentam ou destroem tais atos. Então, a ética, ela está ligada, assim, a um comportamento, ao cumprimento das regras que a moral ela estipula, ela impõe sobre a convivência do ser humano. Então, a ética é um elemento, olha só, eu mostro para vocês aqui no próximo slide, elementos éticos universais. Olha só, primeiro, a honestidade. A honestidade, ela deve figurar entre as virtudes do indivíduo, independente da situação. A credibilidade só nasce de uma relação franca. Isso é a honestidade. Então, a honestidade, ela é um dos elementos éticos. Então, isso é no mundo inteiro, não é só aqui em Natal. Então, no mundo inteiro, a honestidade,
é um princípio, é um elemento ético que predomina em qualquer sociedade. Coragem, a tolerância, a flexibilidade, isso também é um elemento ético. A integridade, certo? É um outro elemento ético. Você está vendo que não tem nada a ver com a moral, não é regra. Tem a ver com um princípio, tem a ver com uma atitude, com um comportamento. Olha um outro elemento ético, a humildade. Tá certo, gente? Então, eu gostaria que ficasse bem claro para vocês, no nosso conteúdo online, qual é a diferença entre a moral e a ética. Ambos estão interligados, eles convivem juntos, mas são duas coisas diferentes. Tá certo? Outro ponto importante é que você faz parte, você também vale pelo que não faz. Isso é um princípio ético também. Você também vale pelo que não faz. Muitas vezes, o que define uma pessoa é aquilo que ela não está disposta a fazer. Não é só pelo que você faz, mas também é por aquilo que você deixa de fazer. Quando eu deixo de fazer algo que é ético, quando eu deixo de cumprir alguns desses elementos éticos universais, também está falando sobre mim. Vou dar um exemplo para você. Quando um ser humano ele fala mal de outra pessoa, essa é uma frase que eu ouvi, não lembro quem é, mas eu quero deixar para vocês hoje. Quando você fala mal de alguém, você está falando mais ao seu respeito do que daquela pessoa. Grava bem isso. Eu quero deixar isso para você no nosso conteúdo hoje. Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando mais de mim do que da outra pessoa, mais ao meu respeito. Então, esse é um princípio também moral e ético da nossa vida, tá certo, pessoal? Então, chegamos aqui ao final do nosso conteúdo e uma breve revisão. Falamos sobre ética, falamos sobre a diferença de ética e moral e falamos também de alguns elementos. Existem vários elementos éticos universais e eu quero aqui já aproveitar para falar do nosso próximo encontro, pessoal. Vamos falar sobre ética profissional. Vamos trazer vários exemplos sobre éticas dentro de uma empresa, dentro do trabalho mesmo. Então, eu quero despertar em você uma expectativa aí, te prepara, tá certo? Estuda aí em casa, como eu falei, não estamos de férias. E eu quero te dar o último aviso aqui para a gente já se despedir, dizer o seguinte: o pessoal do CRA, fica ligado aí nos grupos, o pessoal do CRA vai entrar em contato com vocês, eles vão estar enviando um questionário referente a esse conteúdo de hoje. Eles vão enviar um questionário para vocês e vocês precisam o quê? Responder esse questionário, ok? E enviar imediatamente esse questionário por e-mail para o CRA. E aí nós, professores, vamos receber, vamos fazer as devidas correções e, diante disso, nós estaremos marcando frequência. Vocês estarão marcando frequência na pauta de vocês. Então, é muito importante vocês fazerem isso. Não deixem de responder esse questionário e não deixem de enviar esse questionário. Tá certo, pessoal? Então, um abraço forte. Obrigado pela sua participação aqui comigo. Estude em casa. Estamos juntos aqui. E já quero dizer que já estou com muita expectativa para o nosso próximo encontro. Então, um forte abraço. Fique com Deus, pessoal. Até mais.